E aí pessoal, aqui é o Mestre Nacional Michel Ferraz e hoje eu vou analisar a primeira partida que eu joguei na terceira etapa do Campeonato Goiano, foi lá em Senador Canedo. Eu estava de pretas contra o Fausto Baglioni Rodrigues da Silva. É um jogador que ainda não tem rate, só rate nacional, 1862. Acredito que no próximo torneio ele já vai, né, já deve sair com rate em feed. Ele jogou D4, eu joguei cavalo F6, cavalo F3, D5 e que ele jogou E3, né, ele preferiu deixar o bispo aqui em C1, né? E talvez possivelmente fianquetar, tirar o bispo aqui no fianqueto. E eu joguei com o bispo F5. Tem que tomar cuidado geralmente quando sai com o bispo muito cedo, com algumas linhas que são um pouco mais ardilosas assim, como jogar no C4, né? Tem ideia de dama B3 e atacar esse peão de B7 que fica um pouco enfraquecido, mas poderia, assim, tá normal a posição, poderia ter seguido, por exemplo, com E6, cavalo C3 e segue o jogo, né? Às vezes C5, né? C6 para deixar aqui tudo mais sólido, né? A posição. Mas não seguiu assim. Depois de bispo F5 ele jogou bispo E2, E6 e roque, já colocou rei em segurança. E eu coloquei o bispo em D6, né? Já ameaçando no futuro alguns temas aqui em H2, né? Já e preparando o roque em seguida também. Ele jogou B3, vai fianquetar o bispo nessa diagonal aqui. E eu joguei o roque. Aí aqui veio o primeiro lance que me deixou um pouco surpreso, que algumas opções são possíveis, né? Então H3, já expulsando o bispo, poderia voltar o bispo para F5 para H5, ele poderia jogar C4, talvez interessante também, eu poderia seguir com o cavalo de BD7, jogar com C6 ou C5, mas ele jogou aqui com o bispo A3, que eu achei interessante, porque ele já quer tirar, né, um dos meus bispos, meu par de bispo. Só que no começo, por exemplo, é um bispo que está na cor contrária dos peões de casa central, né? Então faz sentido nessa parte estratégica. Só que nesse começo aqui eu achei um pouco estranho, porque depois de bispo toma, cavalo toma, o cavalo dele fica um pouco desconexo, né? Fica um pouco desalojado e eu ganho um tempo desenvolvendo minha dama e já atacando o cavalo dele também. Então ele vai ter que proteger esse cavalo de alguma forma, né? Eu pensei que ele poderia jogar com dama C1 e já preparar também ideias de C4 enquanto defende o cavalo aqui de A3, né? E a posição segue normal. Mas ele jogou um cavalo B1, né? Então já está quebrando os princípios aqui da abertura e de mexer uma peça algumas vezes, né? Só que o cavalo de B1 é interessante também porque ele prepara aqui para jogar em D2, né? Ou às vezes jogar com C4 e colocar o cavalo em C3, né? Eu joguei com C5, então já ganhando um pouco mais de espaço e ele colocou o peão aqui em C3. Está jogando bem, acho que de uma forma bem passiva, né, de brancas, mas também não é nada de grande vantagem. Só que a gente vai acumulando essas vantagens conforme os lances forem seguindo, né? Então eu desenvolvi mais uma peça, cavalo para C6, e ele trouxe o cavalo para D2. Eu joguei bispo F5, esse bispo F5 também eu achei um pouco estranho, é porque eu não queria alguns temas dele jogar cavalo H4 ou cavalo E5 mesmo. Então eu coloquei o cavalo bispo F5 e minha ideia é jogar, por exemplo, no próximo lance H6 e H6 meu bispo pode voltar aqui tranquilo, caso ele jogue cavalo H4. E meu plano é jogar tranquilo, torre de AC8, torre de D8, dependendo da posição eu posso jogar um E5, romper aqui no centro. Então a posição ela é bem versátil, né? Permite alguns planos aqui para as pretas. E ele jogou cavalo H4, já atacando meu bispo, né, e não dá tempo de eu jogar o H6. Eu poderia seguir, né, o computador fala que é interessante jogar, por exemplo, peão toma, e se ele toma o meu cavalo, depois de peão toma, por mais que a minha estrutura, meu peão tá dobrado, mas depois que ele toma, por exemplo, de C, eu posso jogar G6 e eu tenho um posto avançado aqui em E4, né, não é uma debilidade, essa estrutura de peão nessa posição. E eu tenho uma coluna aqui para jogar em C8, posso colocar outra torre em E8, manobrar os cavalos, então a posição aqui estaria bem interessante. Só que eu não joguei, né? Eu joguei bispo E4. Qual a ideia? Porque se ele toma, eu tenho a possibilidade de tomar de peão
E aqui já começam algumas táticas, por exemplo, se ele joga um lance como torre C1, eu tenho já G5 ganhando o cavalo. Isso aqui essa estrutura de peão, ela permite, né, essa tática aqui que é um padrão, né, que quando o cavalo está aqui, e você pode sim danificar um pouco a estrutura do seu rei, mas você vai ganhar uma peça. E aí o cavalo não tem lance. Então, por exemplo, depois de peão toma, ele teria que jogar G3, porque agora se G5 ele tem cavalo G2. Mas aqui então eu poderia seguir com torre de AC8, torre D8, e a posição está aqui ligeiramente melhor para as pretas. Só que quando ele tomou de bispo, eu posso tomar agora, eu já tenho grande vantagem na posição, porque eu posso tomar de cavalo. Minha dama está atacando o cavalo e meu cavalo está atacando em C3, ou seja, vai cair um peão na posição, né? Aqui a posição já está bem difícil para as brancas, já está com vantagem grande para as pretas. E ele voltou o cavalo, caiu o peão de C3. E agora é só simplificar a posição, né? Um peão a mais, eu não tenho debilidades na posição, que vai dar para converter essa posição aqui, né? Eu tomei aqui os peões e coloquei a torre na coluna. Ele colocou outra torre na coluna e eu dobrei aqui na sétima, já preparando a outra torre para jogar em C8, e eu vou jogar no futuro, né? Tentando entrar nessa aqui em C2, vou passar minha dama, tentar ganhar esse peão, enfim. Mas aqui ele cometeu o erro que eu acho que define a partida, né? Porque ele jogou a torre em C5, qual a ideia dele? De preparar também a dobrada da torre antes de mim, inclusive, né? Não antes de mim, mas assim, contestar junto comigo a coluna, porque se eu jogo torre de AC8, a ideia dele é jogar a torre, né, de FC1. O problema é que aqui já tem uma tática. Eu tomo o peão em D4, e qual que é a ideia? Se ele toma minha torre, a dama dele tá caindo com cheque. E depois que ele sai, eu ganho uma torre. E aqui eu tô com muito material a mais, né? Não daria certo. E se ele toma o meu cavalo, eu posso tomar de dama a torre dele, ou de torre. Eu vou estar com uma qualidade a mais, domínio na coluna, né? Então, e as brancas não tem nenhuma compensação. Então foi por isso que depois de cavalo toma D4, aqui o meu adversário, Fausto, ele abandonou. Foi bem rápido a posição, né? É interessante porque às vezes essas posições de gambito da dama podem parecer que não, de D4, D5, essas aberturas que são calmas, pode parecer que vai demorar muito, né, o jogo, só que sempre, né, sempre tem as táticas por trás, né? Por isso que sempre tem que estar ligado nessas nuances. Mas foi uma partida interessante, principalmente eu achei da hora esse conceito aqui do bispo A3 dele, por mais que não é o lance mais preciso, né? Mas enfim, a primeira partida do torneio foi relativamente tranquila e espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aí no vídeo e nos próximos eu vou analisar as outras partidas. Fechou? Até!